Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, o Santos acaba de perder aqui na Vila Belmiro, jogando em seus domínios para o Botafogo de Ribeirão Preto, 1-0, gol marcado no segundo tempo, aos 18 do segundo tempo. O Botafogo de Ribeirão Preto veio aqui em Santos e ganhou do Peixe na Vila Belmiro. Isso mostra que o Santos Futebol Clube não consegue intimidar mais ninguém jogando dentro ou fora de casa. O começo de temporada do Santos é muito ruim. O Santos Futebol Clube em 2 partidas tem 1 ponto ganho apenas no Campeonato Paulista até aqui e dá mostras que o torcedor deve realmente ficar muito preocupado. O Santos hoje começou a partida com João Paulo no gol, 3 zagueiros. Velasquez, mais uma vez, muito mal, Velasquez. Eu tenho falado que o Santos recebeu o vídeo errado do zagueiro errado, porque não é possível. O Velasquez é um zagueiro muito lento, tecnicamente ruim. Velasquez hoje fez uma péssima partida mais uma vez. Luiz Felipe, uma partida regular. E Eduardo Bauerman. Achei o Bauerman em alguns momentos lento, mas é um jogador que chega duro. Isso de alguma forma me agrada, porque joga sério, tenta realmente sempre ali fazer jogadas importantes defensivas. O Bauerman foi regular. Do lado direito, o Maddson hoje não foi bem, né? O Maddson ainda não conseguiu, em 2022, ter as boas atuações do ano passado, onde ele utilizava muito bem o corredor ali pela direita. Lucas Braga pela esquerda fez uma partida razoável, muita entrega, mas tecnicamente não consegue passar aquele algo mais, o Lucas Braga, né? Ele é um jogador que se entrega muito, é o menino da arquibancada, mas está faltando um algo mais para o Lucas Braga. Aliás, será mesmo que o Lucas Braga deve ser improvisado pela esquerda? Eu coloquei esse ponto na transmissão do Varanda Futebol Debate, aliás, com uma grande audiência hoje, direto da Vila Belmiro, e eu tenho falado que o Lucas Braga precisa voltar a ser atacante. Eu acho que é um desperdício manter o Lucas Braga pelo lado esquerdo. Hoje ele fez uma partida somente irregular por ali. O meio-campo do Santos, inoperante, essa é a palavra. Um meio-campo que não funciona. Com o Camacho, que não é jogador para um time da grandeza do Santos, repito, um time que quer e pensa em algo mais, não pode ter o Camacho como titular. É um jogador, nota 5,5 no máximo, quando ele joga bem. Hoje foi 4. O Zanocelo hoje muito mal, o Zanocelo não foi bem, e o Marcos Guilherme, um jogador abaixo da média, como já era de se esperar. Agora, o Carille, que escalou o Santos hoje, mesmo não estando no banco de reservas, não pode continuar insistindo com o Marcos Guilherme de meia ou de atacante, né? Se o Santos continuar insistindo com um jogador como o Marcos Guilherme, como o Camacho, teremos um ano sofrível novamente. Então o Marcos Guilherme muito mal, o Ângelo jogando pela direita do ataque teve alguns momentos, mas tomou algumas decisões incorretas. É um jogador que tem muita qualidade, mas hoje fez um futebol regular. Idem para o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo tentou muito, correu demais, mas a zaga do Botafogo engoliu o atacante Marcos Leonardo. Agora, alterações. O treinador interino do Santos, o Cuquinha, aliás, acho que Cuquinha pro futebol não dá, hein? Porque o Cuquinha, que era auxiliar do Cuca, era ruim, e o Cuquinha, auxiliar do Carille, é ruim também. Então o problema tá no nome Cuquinha. Ele demorou demais para enxergar o óbvio, né? O Bruno Oliveira, camisa 40 do Santos, que veio da Caldense, atuou pelo Vitória o ano passado, ele entrou no segundo tempo e o Cuquinha precisou de 10 minutos para enxergar o óbvio. Colocou o Bruno Oliveira, tirou o Velasquez Carabina, que não está jogando absolutamente nada no Santos, e aí o Santos melhora no jogo. O Santos começa a criar oportunidades, o Bruno Oliveira assume a responsabilidade de bater faltas, começa realmente a chegar com mais perigo o Santos. Agora, por que não começar com o Bruno Oliveira? Insistir com esse jogador tão fraco chamado Marcos Guilherme, né? Tudo bem, não começou com o Marcos Guilherme, não começou com o Bruno Oliveira, o time tá jogando mal, vai pro intervalo e mantém o Marcos Guilherme do mesmo jeito. Então, essa insistência é irritante para o torcedor santista. Saiu o Marcos Guilherme
E depois entrou também o Léo Batistão, né? E o Léo Batistão acabou, inclusive, fazendo um gol, mas que realmente estava impedido. Agora, meus amigos varandeiros, vimos no segundo tempo o Léo Batistão, entrou até certo ponto bem, Bruno Oliveira se movimentou bem, e também o Carlos Sanches, que foi até uma grata surpresa. Mesmo lento, mesmo pesado, o Carlos Sanches conseguiu criar algumas oportunidades de gol. Agora, é muito pouco para um Santos Futebol Clube que começa o Campeonato Paulista tentando provar que aprendeu a lição do ano passado, onde o Santos quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, né? Então, é muito pouco para um time que teria que ter aprendido a lição. Isso mostra, mais uma vez, que a diretoria do Santos planejou mal. O Dracena tem responsabilidade também, o Carille também. Hoje quem não jogou foi o Goulart, o Kaique Fernandes, o Felipe Jonathan, né? Os três ficaram de fora e o Sandri. Sendo bastante transparente com o torcedor santista, o único jogador dos 4 que pode mudar ou elevar o patamar do Santos tecnicamente é o Goulart. O Sandri é um bom jogador, mas não é craque. Eu não consigo achar que o Sandri vai mudar radicalmente esse meio-campo do Santos. Não. Até porque ele não tem características de marcação. E o que o Santos precisa hoje é pegada no meio-campo para que desafogue os atacantes e não exista tanta necessidade de voltar para marcar da frente para trás, né? Ou seja, voltar tanto. O que acontece hoje é que os jogadores que estão criando no Santos, ou deveriam criar, estão mais preocupados em marcar do que criar, que hoje foi o caso do Marcos Guilherme. Então, se o Santos não tiver um meio-campo que marque e dê liberdade para que os atacantes ataquem e os meio-campistas avançados criem, o Santos não vai sair do lugar. Porque é um time muito pobre tecnicamente, é um time muito pobre em termos de criação. Então o que vimos hoje é um videotape do que aconteceu durante todo o ano passado. Um Santos pobre em todos os espaços do gramado e um Botafogo com vontade de ganhar. E como diria Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. O Botafogo de Ribeirão Preto não teve medo de perder, veio aqui na Vila e bateu no Santos Futebol Clube com autonomia. 1-0 para o Botafogo. Se não fosse o João Paulo, que fez pelo menos 3 ou 4 defesas cara a cara com ele, o Santos sairia daqui da Vila Belmiro hoje com realmente um resultado mais vexatório do que foi perder para o Botafogo por 1-0. O Santos agora tem o Corinthians na próxima quarta-feira, jogando fora de casa, e realmente preocupa muito o começo do Santos Futebol Clube. O Carille vai estar no banco de reservas, lembrando que o Santos deve ter Sandri, deve ter Goulart e deve ter Kaique Fernandes. Ponto que eu gostaria de colocar aqui. 3 zagueiros, Velasquez, Luiz Felipe e Bauerman, é a receita do fracasso. Jogadores lentos que juntos não podem jogar em momento algum. Ou o Santos joga com 3 zagueiros e pelo menos um zagueiro de maior velocidade, ou volta a jogar na linha de 4. Tá certo? É isso que nós vimos aqui na Vila Belmiro hoje, um resultado desastroso para o Santos Futebol Clube, que perdeu a sua primeira partida no Campeonato Paulista. É isso, meus amigos varandeiros, estamos encerrando a cobertura direto da Vila Belmiro da segunda rodada do Campeonato Paulista. Um grande abraço, valeu galera, tchau!